Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui pra falar sobre a segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Os 3 primeiros episódios da segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida chegaram hoje no Prime Video e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esses episódios com spoiler. Se você ainda não teve tempo de assistir a esses 3 primeiros episódios, mas quer saber o que eu achei desses episódios e dessa temporada de uma forma geral, saiu um vídeo aqui no canal onde eu contei as minhas primeiras impressões sem spoilers. Vou deixar o vídeo linkado aqui, mas eu já aviso que eu gostei muito. Essa temporada está maravilhosa e eu estou muito animada pra gente poder conversar sobre ela. Antes de mais nada, vamos conversar já falando sobre a trilha sonora, que tá maravilhosa e que antes mesmo da temporada sair, o pessoal já começou aí um burburinho, né, uns comentários de que teriam 9 músicas da Taylor Swift nessa segunda temporada. Eu já terminei de ver a temporada, então eu já sei todas as músicas que aparecem e o coração tem que estar forte pra isso, tá? Mas, nesses 3 primeiros episódios, a gente tem 4 músicas. Eu, inclusive, anotei aqui. Então, logo no primeiro episódio, a gente tem This Love, numa cena entre o Conrad e a Belly, né, quando eles estão andando ali na praia depois de ter rolado esse beijo, e esse é o momento em que a Belly decide, então, que ela quer ficar com o Conrad, que ela vai ter que conversar com o Jeremiah e falar, não vai rolar porque, né, rolou esse beijo aqui. Além disso, a gente tem também uma música diretamente do Speak Now Taylor's Version, ai meu Deus, na cena que a Belly tá vendo fotos, né, ali dela e do Conrad, porque aí a gente já percebeu que as coisas não deram muito certo entre eles, né, e aí toca o quê? Last Kiss, que como disse a própria Taylor Swift antes de cantar Last Kiss no último dia 8 de julho, essa foi uma das músicas mais tristes que ela já escreveu, se não a música mais triste que ela já escreveu, simplesmente depressão total. Entendeu? Depressão total. É a música de término. Meu Deus do céu, essa música. E a gente tem também Invisible String lá no segundo episódio, no momento onde a gente tá vendo a Belly e o Jeremiah chegando na casa de praia e prestes a encontrar o Conrad, né? Então ela tá prestes a ver ele ali pela primeira vez. E também num flashback deles durante o inverno, onde eles foram até a casa de praia em um rolê ali, né? Entre eles. E foi um momento muito especial pra Belly, porque foi o momento em que ela perdeu a virgindade com o Conrad, né? Então, momentos. Então, a gente tem essas músicas e a gente tem no toque de celular da Belly, quando o Steven liga pra ela, a música Hey Steven. Que eu achei muito bom esse toque, porque esse é o tipo de coisa que eu faria se eu tivesse um irmão chamado Steven, ou se eu conhecesse qualquer pessoa chamada Steven. No caso, eu não conheço, então vai ficar aí com Deus essa minha brincadeira. Mas eu acho que, como eu já tinha falado isso também no meu vídeo sem spoilers, a trilha sonora dessa temporada tá maravilhosa, assim como o da primeira, né? Não se vive apenas de Taylor Swift, apesar de eu achar que poderia sim se viver apenas de Taylor Swift, não se vive apenas de Taylor Swift. Então a gente tem várias outras músicas e vários outros artistas na trilha sonora, né? Então tem Olivia Rodrigo, tem One Direction, tem uma música solo do Niall Horan que vai tocar mais pra frente. Então, enfim, tem muitas músicas e que eu acho que combinam muito com a vibe da série, né? Eu acho que eles acertam muito nisso, porque é óbvio que é muito, entre aspas, fácil você pegar uma música que é muito hypada, uma música que tem muitos fãs e tacar ali numa cena e, né, torcer pelo melhor. Mas eu acho que é legal porque existe sim uma curadoria, né, de momentos onde essas músicas vão fazer sentido e tudo mais. E então a gente tem isso como também um traço, né, de personalidade, um traço ali da história mesmo, daí da série, e eu acho que, enfim, se encaixa demais. Como eu falei pra vocês, esses 3 primeiros episódios foram muito tristes. Eu acho que depois desses episódios, e obviamente isso eu vou falar sem spoilers, mas é só pra vocês também ficarem com o coração mais calminho. Depois desses 3 primeiros episódios, onde meio que tudo dá errado, as coisas começam a ficar um pouco mais suaves, né? Então eu acho que depois disso a gente entra um pouco mais naquela vibe da série da primeira temporada, que eram, obviamente, a gente tinha assuntos mais sérios e assuntos mais complexos sendo debatidos, mas também a gente tinha essa pegada de série adolescente, né? De um momento mais descontraído, de uma coisa mais assim. Então isso acontece depois desses 3 primeiros episódios, mas como a gente teve um salto temporal da primeira pra segunda temporada e aconteceram coisas muito importantes, né, nesse meio tempo, então a gente tem a morte da Susana, a gente tem todo o relacionamento da Belly e do Conrad que acontece aí nesse meio tempo, né, entre o último verão e o verão desse ano. A gente tem aí muitos flashbacks, né, e a série ela vai contando essa história lentamente pra gente, ela vai contando o que aconteceu lentamente pra gente. Mas nesses 3 primeiros episódios a gente tem demonstração muito grande do relacionamento da Belly e do Conrad, porque depois, né, do último verão, quando ela falou pro Jeremiah que ela
ela tinha decidido ficar com o Conrad, e aí as coisas deram muito errado, né? Eles decidiram não continuar daquela forma, eles acharam que, né, ela principalmente achou que seria melhor eles não ficarem juntos naquele momento, porque também o Jeremiah tinha acabado de descobrir sobre o novo diagnóstico, né? Ou enfim, a atualização do diagnóstico da mãe deles, então as coisas estavam bem complexas, né? O Conrad e o Jeremiah tiveram uma grande briga no final da primeira temporada, então tudo tava meio esquisito ali entre eles. Então a Belly e o Conrad não ficam juntos logo depois do verão, mas eventualmente eles vão se reconectar ali, né? E vão começar a conversar, até que um dia o Conrad vai aparecer na casa dela, e aí as coisas vão se desenvolver para de fato um relacionamento. Ele diz que o Jeremiah disse que tava tudo bem, né? E que beleza, eles podiam ficar juntos. A Belly, ela mesma não conversa, né, com o Jeremiah. Ela tenta, mas ele não responde as mensagens dela, ele não liga pra ela e tal. Então ela fica afastada do Jeremiah enquanto ela se aproxima muito do Conrad. Mas a gente vai ver que o Conrad, ele, nesses 3 episódios, tem muita dificuldade de equilibrar todas as coisas que estão acontecendo na vida dele, e obviamente é muito difícil culpar ele por isso, porque afinal de contas ele tá passando por coisas nem um pouco fáceis, né? Então a mãe dele tá doente e praticamente em estado terminal, né? Afinal de contas a gente já sabe que depois de algum tempo ela morre mesmo. A gente tem ele indo pra faculdade e, né, tendo uma mudança assim na vida muito grande, então estando longe da família, não podendo estar lá, tanto pra mãe quanto pro irmão dele, mesmo que eles estivessem com uma situação um pouco complexa entre eles, né? Ele também não poderia estar lá presente, então muitas que precisariam ser feitas caem nos ombros do Jeremiah, e o Conrad sempre foi a pessoa que se sentia obrigada, né? E enfim, queria resolver as coisas e fazer as coisas por ele mesmo. E isso, inclusive, foi uma conversa que o Jeremiah e o Conrad têm ali no 3º episódio, quando eles descobrem que a tia Julia, que é irmã, né, meia-irmã da mãe deles, na verdade ela é a dona da casa, né? A casa ficou pra ela depois que a Susana morre, e que então ela decide vender essa casa, né? E ela vai vender a casa de praia, e aí o Conrad, ele tava tentando resolver isso sem pedir ajuda de ninguém, como é o que ele sempre faz, né? Ele tenta resolver as coisas sozinho, porque ele acredita que ele consegue lidar com tudo e ele não quer ser um peso pra ninguém, né? A gente vê muito isso. O Conrad, ele não quer incomodar ninguém, ele não quer atrapalhar ninguém, ele não quer trazer problema pra ninguém. E aí ele se fecha tanto enquanto ele tem tantas pessoas ali que estão tentando oferecer uma mão pra ele, mas enfim, ele é um pouco teimoso, né, em relação a isso. Então, o Jeremiah e o Conrad têm uma conversa, né, sobre isso, e o Jeremiah fala pra ele que não vai mais fazer as coisas sozinho, que eles vão tentar fazer as coisas juntos, eles vão tentar resolver esse negócio da Julia juntos, né? A gente vê até uma tentativa do Jeremiah de conversar com ela, e é nesse momento que a gente conhece um personagem novo, que é Sky, que é filha, então, da tia deles, né? E aí a gente vai também ver aí esse momento que tem uma tensão entre eles, e que a gente tá meio tipo, tá, beleza, e o que esse personagem novo vai trazer, né, pra essa dinâmica e pra toda essa história, porque afinal de contas, a Julia, nesse primeiro momento, tá sendo uma pessoa intragável, né, muito difícil de entender quais são as motivações, a gente não sabe ainda, a gente não entende, não sabemos o que está acontecendo, então a gente tá meio nessa, e aí a gente vai ter esse momento de tensão, sem saber quem tá do lado de quem, o que tá acontecendo exatamente, mas pelo menos isso acaba unindo o nosso trio principal um pouco, né, o Conrad, o Jeremiah e a Belly, mesmo que as tensões ali entre eles estejam muito, muito tensas, né, a gente tem inclusive uma cena muito bonita, eu acho que é uma das minhas cenas favoritas da temporada, entre a Belly e o Jeremiah, logo depois que eles estão indo pra Cousins, e aí o carro fura o pneu, e aí eles vão tentar consertar, a Belly tá tentando ajudar, não dá certo, o Jeremiah fica puto, e aí eles têm uma conversa muito sincera sobre tudo que aconteceu, e o Jeremiah fala muito sobre como ele precisava da amiga dele, né, e enfim, e a Belly fala que ela não tava ali pra ele realmente, que ela tava tão focada e preocupada com o Conrad e com tudo que aconteceu com ele, que ela esqueceu, né, difícil passar esse pano, né, pra coitada, tudo bem, tava acontecendo muita coisa, mas complicado, né, esse pano aí meio difícil de passar, e aí ali eles meio que começam a consertar esse laço entre eles, né, e começam a tentar entender em que lugar, assim, dessa dinâmica nova eles vão se encaixar, principalmente agora que as coisas com o Conrad não deram certo. Aí a gente tem mais 2 acontecimentos entre Belly e Conrad que são muito importantes. Então o primeiro deles é o momento onde eles terminam, que é ali no baile, né, a Belly vai pro baile e o Conrad vai com ela, e ali a gente vê um pouco do Conrad agindo da forma clássica dele, né, digamos assim. Esse é o momento onde ele se retrai muito, né, onde as coisas não estão dando certo, e ele acredita que ele sair daquela situação vai ser o melhor pra outra pessoa, né? Então não é necessariamente que ele tá tomando uma decisão de cuzão, apesar disso resultar numa atitude de cuzão,
né? Porque afinal de contas ele não conta, ele não explica o que acontece. Mas dá pra saber, né? Dá pra perceber que tem muita coisa ali na cabeça dele, ele tá passando por muita coisa e ele se recusa a aceitar ajuda, né? Ele se recusa a pedir ajuda, então a gente vê até o momento onde a Belly pergunta se ele quer que ela peça o terno, né? Pra ele usar ali no baile, e aí depois a gente vê que ele esquece o corsage da Belly, né? Que é aquela flor que eles usam no braço, que normalmente se dá para as pessoas que estão indo, né? Você vai com uma pessoa, você dá um corsage pra ela, e aí sempre tem, né? Você pode combinar o corsage com a cor do vestido da pessoa, ou com a cor da roupa da pessoa, enfim. Então rola bastante isso, e aí o Conrad esquece, né? E é uma cena muito, muito, muito horrível, porque a Belly, ela tá tentando ficar de boa, mas claramente ela tá chateada, mas aí ela fala que tudo bem, e daí o Conrad fala que ele vai, que ela fala assim, no ano que vem, então, no meu senior prom, você me traz 2, né? Você me dá 2, e ele, claro, eu vou fazer tudo, mas ao mesmo tempo dá pra sentir que ele já tá muito retraído, que ele tá tentando se afastar muito daquela situação, e a Belly, ela não entende o que tá acontecendo, e aí isso resulta neles tendo uma briga enorme. No final das contas, ela termina o relacionamento. Ela entende as coisas de outra forma, né? Ela não consegue entender as coisas necessariamente do jeito que o Conrad sente, porque é difícil, né? É muito difícil interpretar o que esse garoto faz. Então eu não culpo ela também. E aí, enfim, eles acabam terminando, e aí depois a gente tem o funeral da Susana, que não tinha a menor necessidade, porque eu tava chorando, debulhada em lágrimas, desesperada, foi horroroso. A gente tem a Belly tendo um surto no funeral. Foi muito difícil de assistir essa cena, gente. Nossa, tipo assim, eu não julgo, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Não era uma situação sobre ela, não era pra acontecer isso, e no final das contas ela e o Conrad têm uma briga no meio de todo mundo, e ela, né, tem um surto e ela vai embora. É óbvio que, assim, é muito complexo, porque da mesma forma que o Conrad tava passando por tudo aquilo, a Belly também tava, né? A Susana, ela sempre foi uma figura que esteve muito presente na vida da Belly, né? Sempre foi uma pessoa muito importante pra ela, e é óbvio que não tem como comparar as dores, mas a gente vê, eu acho que o luto de diversas formas e diversos ângulos diferentes, né? De pessoas que eram muito próximas, de pessoas que consideravam família, e a forma com que cada pessoa lida com o luto de uma forma diferente. E como isso impacta cada pessoa, né? E a Belly, ela tá muito acostumada a viver e sofrer as coisas muito à flor da pele, enquanto a gente vê certos personagens. Então eu acho que a Belly e o Jeremiah, eles têm um pouco isso em comum. Tudo ser muito à flor da pele, tudo ser muito intenso o tempo inteiro, enquanto que tanto a Laurel quanto o Conrad e, em certo ponto, o próprio Steven, eles compartimentalizam um pouco mais tudo isso se desenrolando, e a gente vai ver essas maneiras diferentes que o luto vai se apresentar ali na série. Então também isso é muito difícil, né? Também é muito dolorido de assistir. Mas como eu falei pra vocês, a gente não tem só coisas tristes, né? Enquanto tudo isso, essa desgraça toda tá acontecendo na vida dos três, né? Jeremiah, Conrad e a Belly, a gente tem o Steven, tá meio perdido, né? Ele tá meio perdido. Ele tá indo pra faculdade, ele conseguiu entrar na faculdade que ele queria, ele tá super feliz com isso, mas ao mesmo tempo tá rolando um negócio ali, porque a Taylor está namorando um outro cara, que é o Milo, que é músico, né? E ela até faz uma piada muito engraçada. Não é uma piada pra ela, né? Mas eu dei risada. Porque o Milo tá cantando I Don't Wanna Miss a Thing. A Taylor fala, ele compôs essa música pra mim, e tipo... Mas enfim, então a gente tem essa dinâmica entre eles, né? E eu acho que a gente tem também um aprofundamento no personagem do Steven. Isso já era uma coisa que a gente tinha visto na primeira temporada, e que eu falei pra vocês que eu tinha gostado muito, porque eu acho que ele é um personagem muito interessante, e eu sei que nos livros ele quase não tem espaço. Então é muito legal que a gente ganha esse espaço, e principalmente que esse espaço venha em conjunto com a Taylor. Ela é uma personagem que me irritava demais na primeira temporada, meu Deus do céu, ela me irritava demais, mas eu acho que ela amadureceu muito pra essa segunda temporada, e ter que lidar com a melhor amiga dela passando por uma fase muito difícil, passando por esse luto, e meio que vendo a amiga dela perder tudo que ela tinha construído ali, né? Então a gente vê que a Belly não é mais capitã do time de vôlei, que a Belly tá com notas que não são muito boas, que talvez signifiquem que ela não vai conseguir ir pra faculdade que ela quer ir, e a Taylor se manteve ali firme e forte, sempre tentando ajudar a amiga dela. Então é muito bonito ver isso, mas ao mesmo tempo ela tem sentimentos complicados pelo Steven, e o Steven tem sentimentos complicados por ela, mas a gente vai ter ali uma conversa muito bonita dos dois ali no carro, né? Onde a Taylor parece ser a única pessoa
que tem coragem de falar algumas coisas pro Steven que ele precisa ouvir. Ser a única pessoa que tem coragem e a única pessoa que ele vai escutar de fato, né? E que ele vai prestar atenção no que ela tá falando e entender o que ela tá falando. Então eles têm uma conversa ali super bonita, né? Tem um momento que é muito alívio cômico, né? Tem ali umas coisas muito engraçadas, tipo quando a Belly fala pro Steven que ela tá com a Taylor, porque a Taylor terminou o namoro, e aí o Steven encontra com a Taylor e ela tem que ser a amiga, né? Ela tem que ser aquela amiga que tipo assim, a Belly falou que vocês estavam em casa, daí ela, a gente tava mesmo, mas a gente veio aqui, daí ela começa a dar uma enrolada nele. Eu tava rachando o bico nessa cena, muito, muito boa, muito boa. Esse é o tipo de amizade que todo mundo precisa, entendeu? Todo mundo precisa de uma amiga que vai mentir por você, independente do contexto. É muito bom, mas a química entre eles é muito boa, então essas briguinhas, essas cutucadas que eles dão um no outro, são sempre muito boas, trazem uma leveza dentro de 3 episódios que são muito pesados, né? Muito pesados, é só tristeza, depressão, choro, enfim. Então eles trazem essa leveza, mas ao mesmo tempo eles trazem também um aprofundamento e se conectam ali, né? Se conectam entre eles, mas também trazem pra gente essa conexão com os personagens, que é muito, muito legal. Eu acho que esses 3 primeiros episódios são um ótimo resumo do que a gente pode esperar pra essa temporada, né? Como eu falei pra vocês, é uma temporada que está mais madura, é uma temporada que vai mostrar alguns debates diferentes e é uma temporada que ainda vai ter a essência da série, né? E vai ter ainda os momentos divertidos, vai ter ali essa relação entre esses personagens que a gente ama tanto. Eu particularmente amo muito, né? Essa conexão entre eles, o fato de que a gente tem sim essa questão romântica, né? Esse triângulo amoroso entre a Belly, o Conrad e o Jeremiah, que também a gente tem a amizade, que também a gente tem esse símbolo, né, da vida deles, que é essa casa, e que eles vão lutar pra isso e que eles vão ter que se unir pra fazer isso, independente de tudo que aconteceu nos últimos meses, né, entre eles. Então eu acho que tudo isso coloca ali e coloca a gente num caminho pra uma temporada muito, muito boa e que eu tô muito animada pra ver o que vocês acham, como é que vocês vão, né, reagir aí a certos acontecimentos e a certos episódios. Então, de novo, se você quer uma análise semanal dos episódios de O Verão que Mudou a Minha Vida, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de curtir muito esse vídeo, de mandar pros seus amigos que assistem, de mandar pros seus amigos que ainda não assistiram a série e precisam daquele empurrãozinho. Aproveitem, compartilhem esse vídeo e me contem aí o que vocês estão achando dessa segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!